Você pode estar usando o getter e setter de forma incorreta e pode nem estar sabendo. Se você não sabe do que eu estou falando, vem comigo que eu vou mostrar para vocês a regra número 9 do Object Calisthenics, que fala que você não deveria usar getter e setter, ou pelo menos você não deveria utilizar getter e setter de forma indiscriminada. Se você não sabe o que eu estou falando, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês passo a passo como isso fica no seu código e como você pode estar estragando o seu código usando o getter e setter. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final, meu nome é Gleison e hoje eu vou trazer para vocês mais uma regra do Object Calisthenics. Dessa vez eu vou trazer para vocês a regra de número 9. Se você não sabe o que é um Object Calisthenics ou não conhece a regra ainda do número 9, que é a dos getter e setters, e que nós não devemos utilizar getter e setter no nosso código, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês o que isso pode estar causando no seu código e como que você pode utilizar getter e setter de forma mais correta e não sujar o seu código. Então vamos lá para o código para poder mostrar para vocês o que é a regra aí do getter e setter. Então, para você que não está habituado ainda ao que é o Object Calisthenics, basicamente é um conjunto de regras aí que vão facilitar aí o nosso desenvolvimento e vão tornar nosso código mais limpo. Lembrando, o Object Calisthenics ele é independente de linguagem, você pode usar ele com PHP, com JavaScript, com C Sharp, com Java, com qualquer linguagem que tenha suporte à orientação a objetos, e eles também não são regras escritas em pedra, ou seja, não é porque existe a regra que você é obrigado a segui-la à risca. Você deve seguir o máximo que você conseguir para conseguir um código mais legível. Mas isso não significa que você deva sacrificar o seu código todo em prol aí de seguir essas regras, tá bem? Então, eu tenho aqui uma classe usuário e é muito comum aí que você tenha algo parecido na sua aplicação. Então, basicamente, a regra número 9 do Object Calisthenics, ela fala o seguinte: eu não devo usar getter e setter. Tá? Então, vamos entender aqui, ó. Então, eu tenho aqui uma classe de usuário, ela tem 3 propriedades privadas, então ela tem o nome, o último nome e o aniversário. Ela recebe aqui essas propriedades no construtor, quando o objeto é iniciado, e eu tenho aqui cada um dos getters e cada um dos setters. Então, eu tenho aqui pegando a propriedade nome, setando a propriedade nome e assim por diante com as outras propriedades. Maravilha. O que essa regra ela fala para a gente? Que eu não devo usar o getter e setter. E por quê? Se você reparar aqui, esse getter e esse setter do nome, eles não fazem sentido nenhum de estarem aqui. Eu estou gastando aqui 4 linhas para cada um deles. Nesse caso aqui, eu estou gastando até mais linhas aqui do que 4. Estou gastando aqui mais linhas para poder ter esse setter. E eles não estão servindo para basicamente nada. O que esse getName ele faz? Ele pega o valor que tem no nome e devolve para quem for utilizar. O que esse setter setName faz? Ele pega o nome que a pessoa mandar, simplesmente grava aqui na variável e não faz mais nada. Ou seja, ele basicamente é uma indireção. Isso daqui é a mesma coisa que eu tivesse criado, por exemplo, essa propriedade como pública. A pessoa ela poderia ler o nome do jeito que está aqui. Vejo que não tem nenhuma regra aqui do nome. Então não faz sentido eu ter esse getName, porque não existe nenhuma regra aqui que faça que seja necessário o uso desse getter. A mesma coisa que vale para o set. Então eu quero trocar o nome do meu usuário. Eu venho aqui e seto o nome dele nessa variável que é pública, nessa propriedade que é pública. Qual é a diferença de eu vir aqui e gravar direto nessa variável pública ou passar pelo setName? Veja que aqui não existe nenhuma regra, eu não estou validando nada aqui dentro. Então, aqui, essa regra do Object Calisthenics, ela fala que a gente não deve ter esses getters e setters que são inúteis. Eu não tenho utilidade nenhuma de ter esse setter aqui. Então, se eu deixar sem o setter ou com o setter, dá na mesma, porque ele não está fazendo nada, ele não está aplicando nenhum tipo de regra. A mesma coisa vale aqui, ó, vou até voltar aqui para o privado, a mesma coisa vale aqui, por exemplo, para aniversário. Eu não estou validando nada aqui. Quando eu coloco um aniversário aqui, eu não estou validando. Se o cara passar uma data que é, por exemplo, maior do que a data de hoje, por exemplo, eu não estou validando, não há validação nenhuma, então não há razão nenhuma para que eu tenha esse setter aqui. A mesma coisa vale para o getter. Então, como que a gente resolveria isso
aí usando Object Calisthenics. Simples, eu tenho aqui uma classe que tem aqui pouco mais de 50 linhas. Como que eu poderia resolver esse problema? Poderia simplesmente trocar as minhas propriedades para pública e remover aqui os getters e setters. Pronto. Dessa forma, eu tenho basicamente a mesma coisa. Eu tenho uma classe com menos linhas de código para dar manutenção. Entretanto, ela tem o mesmo comportamento. A pessoa ela pode pegar o nome e ela pode mudar o nome, tá? Então, quer dizer que eu não devo mais utilizar getter e setter? Deve. Você deve utilizar o getter e setter quando houver necessidade real. Então, vamos para um exemplo aqui. Imagina que, ao invés de eu receber aqui o nome dessa pessoa completa, eu recebo aqui uma string que será o full, uma string que será aqui o full name, ou seja, é o nome completo dessa pessoa. Feito isso, o que eu vou fazer? Aqui onde eu tenho essas propriedades, nome, last name, eu vou trocá-las para privadas. E aí, vamos supor que aqui eu vou continuar recebendo aqui o aniversário dele, por enquanto. Então, deixa aqui por enquanto. Então, aqui, o que eu poderia fazer? Eu poderia criar aqui dentro o seguinte. Quando eu passar para essa pessoa, que eu criar esse usuário, eu digo para ele qual é o nome completo e automaticamente ele divide o nome completo em nome e último nome, certo? E aí, sim, eu poderia simplesmente colocar um getter aqui e falar assim, olha, o primeiro nome é tal e o último nome é tal. Por quê? Porque eu não quero permitir que o nome e o último nome sejam alterados diretamente. Ou seja, eu tenho uma regra. A minha regra é o nome e o último nome serão calculados automaticamente. Portanto, em nenhum momento eu vou ter aqui a possibilidade de trocar esse nome e esse último nome, porque ele é calculado automaticamente. Então, nesse caso, então eu vou criar aqui, por exemplo, um getter aqui para o meu nome, certo? Ele vai retornar, agora sim ele vai retornar o nome, o last name, por exemplo. Então, ele vai retornar aqui o last name. E agora que ele retorna aqui o last name, eu vou criar aqui dentro uma função. E essa função ela vai servir para configurar o nome completo. Então, ela vai receber aqui um string full name. Ela não vai retornar nada. E aí, aqui dentro, ela vai dividir. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um código extremamente simples. E aí, lembre que não é a melhor forma de fazer. Existem outras formas, mas aqui, no caso, só para mostrar aqui o getter e setter. Então, simplesmente, eu vou colocar aqui que o nome vai ser um explode do full name. Opa, do full name aqui, eu quero explodir o espaço vazio, ou seja, quero quebrar ali onde tiver espaço. E aqui eu vou definir o seguinte: this name é o split name index 0 e o full name e o last name vai ser aqui, então vou pegar aqui o tamanho do meu array menos 1. Então, vai ser basicamente isso daqui. Eu vou pegar aqui o split name, que vai conter as variáveis quebradas. Eu vou dizer assim, olha, o nome vai ser o primeiro item, né, que foi quebrado ali, e o último nome vai ser aqui o último item do array, né? Então, eu vou pegar aqui o count né, a quantidade de itens do array. Então, por exemplo, se o array tiver 2 itens, né, tem 2 nomes lá dentro, então o segundo item ele vai ser o array, né, do menos 1 aqui. Então, é sempre o array sempre menos 1, né? Então, eu vou pegar aqui, vai ser 2, quantidade de nomes que tem lá, 2, menos 1, né? Então, vai ficar 1. Então, no meu array, onde o index 0 vai ser o nome dele, e, nome, e o index 1 vai ser o último nome. Certo? Se eu passar um nome com 3 nomes, então, por exemplo, vai ser o 0, vai ser o primeiro nome, o 1 vai ser o nome do meio, e o 2, por exemplo, vai ser o último nome,
certo? Então ele sempre vai pegar aqui o último item, né? Porque ele vai contar e vai falar assim, olha, tem 3 itens no total, então esse count vai me retornar 3 itens, mas eu quero pegar menos 1, ou seja, o índice 2. Então, basicamente, código bem simples aqui, coisa tranquila. Então, beleza. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? No meu construtor, eu vou chamar a minha função this set full name e eu vou passar aqui o full name. Então, dessa forma, o que eu estou fazendo aqui? Eu continuo recebendo o aniversário dele, tá? E aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou né, pegando o nome que eu estou passando de lá para cá e estou falando o seguinte, olha, configura para mim aí o nome completo. Ele vai dividir aqui e aí quem quiser pegar o nome desse usuário vai pegar através do getter. Por quê? Porque o getter agora ele tem uma regra. Claro, poderia também deixar como público? Poderia. Daria basicamente na mesma, tá? Só que qual é a diferença agora dele estar público? Quando eu coloco público, eu posso ler o nome e eu posso gravar o nome. Então a pessoa ela conseguiria ler o nome, poderia gravar o nome. Se eu deixar ela como privada e criar somente o getter, agora ela não consegue mais trocar o nome. Ela cria o usuário com um nome, esse nome vai ser configurado nessa variável, nessa propriedade, e a partir de agora eu só consigo dar um get, eu só consigo ler o nome dessa propriedade. Ah, eu queria que fosse possível trocar o nome da pessoa, né? Então eu pudesse trocar. Então eu posso vir aqui nessa minha função e definir ela como pública. Agora eu tenho um setter que faz sentido. Então a pessoa ela vai vir aqui no set full name e ela vai fazer o quê? Ela vai passar o nome completo, ele vai dividir e vai configurar as variáveis. E aí a pessoa consegue pegar com o getName aqui. A mesma coisa eu poderia fazer, como por exemplo, com o aniversário. Então, assim, eu quero que o meu aniversário ele seja válido. Né? Não pode ser, por exemplo, o aniversário seja uma data maior do que hoje. Então, eu posso criar aí sim uma função. Então, criar aqui sei lá, eu vou colocar como set birthday mesmo. Né? Set birthday. Ela vai receber aqui um date time immutable. Certo? Vai ser o birthday. Ela não vai retornar nada. E aqui sim eu poderia criar aqui lógica para validar a data. E aí sim eu viria aqui this birthday é igual aí a variável válida. Então aqui dentro eu poderia criar uma regra, ó, se for uma data maior do que a data de hoje, lança uma exceção. Então aí sim faz sentido eu ter um setter. Então eu tenho um setter porque existe uma regra de negócio que eu preciso colocar aqui. Aí sim faz sentido. Porque se você for parar para pensar, essa regra de negócio teria que ter em algum lugar. Se você permite que eu troque o aniversário de um usuário, em algum momento você tem que validar se aquela data que você está passando é uma data válida. Geralmente as pessoas acabam colocando essas validações fora e aí você está criando uma classe anêmica, você está criando uma classe que não tem utilidade nenhuma, ela é só um container de dados. E aqui não, a gente está trazendo a regra para a classe. Então o usuário é responsável por validar o próprio aniversário. Eu estou trazendo essa regra para cá. Aí sim, como aqui, né, ela tem uma regra para dar um setter nela, aí faz sentido eu criar um getter para ela, tá? Então, eu vou colocar aqui date time immutable. Agora faz sentido eu ter esse getter. Então, eu tenho um getter, por quê? Porque essa propriedade eu não posso gravar o aniversário diretamente. Eu só posso gravar o aniversário através do setter. E o setter possui uma regra específica. Bem, então aí sim você pode usar o getter e setter. Agora, se for só um getter e setter que simplesmente pega e devolve o mesmo valor, não faz sentido você utilizar aí o getter e setter. Outra coisa também que o pessoal às vezes confunde. O pessoal acha que só pelo fato de eu ter colocado aqui um getter significa que essa data de aniversário ela não poderia ser alterada. O que não é necessariamente verdade se você estiver trabalhando com objetos.
né? Então, por exemplo, isso aqui eu vou trocar para um datetime comum, um datetime do PHP comum. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a pessoa, quando ela desse um getBirthday, ela teria uma instância do aniversário. E aí muita gente vai falar assim, bom, como eu dei um get, isso significa que a pessoa ela não vai conseguir trocar a data de aniversário desse usuário, o que não é verdade. Nesse caso aqui do aniversário, eu conseguiria trocar a data do aniversário, porque datetime é um objeto, objetos são passados por referência, enfim. Então, essa questão é uma questão para você ficar bem ligado. Tem muita gente que coloca getter e setter falando assim, ah, eu vou colocar o getter e setter para garantir que só quem pode alterar aquele objeto é a minha própria classe, o que não é necessariamente verdade. Dependendo da linguagem que você estiver trabalhando, variáveis do tipo objeto, elas são passadas por referência. Isso significa que se eu for lá fora e alterar esse aniversário aqui, né, eu alterar a data desse aniversário, sei lá, adicionar horas, adicionar dias, a minha classe de usuário vai ser alterada, ela vai ter o aniversário dela alterado também, porque ela simplesmente, quando eu dou um get birthday, ela não vai receber uma nova instância aí do aniversário, mas sim ela vai receber uma referência de uma variável que armazena o aniversário, e aí ela vai ser alterada também, tá? Por isso que muita gente faz assim. Inclusive, tem gente que costuma colocar, né? Então, por exemplo, se eu quero aqui que o birthday eu só possa usar o igual, né, uma única vez, então eu poderia tirar aqui o set birthday e poderia colocar aqui, por exemplo, como read only. Ou seja, é uma propriedade somente leitura. Ou seja, eu só posso gravar o valor dela, ou seja, configurar o valor dela usando o igual, atribuir um valor para ela uma única vez. Uma vez que ela foi atribuída, se eu tentar fazer de novo isso daqui, mesmo que seja aqui na linha de baixo, ela vai dar um erro. Porém, você tem que lembrar que o read only é somente para que eu não atribua novamente a variável. Se ela for uma variável do tipo objeto, eu ainda posso alterar esse objeto original, mesmo que eu não esteja, mesmo que ela seja somente leitura, tudo bem? Então, esses são os cuidados que você tem que ter usando o getter e setter. Agora, uma coisa que pode ajudar na sua linguagem é, existem algumas linguagens que elas possuem getters e setters que você pode definir eles como de forma assimétrica, né? Então, por exemplo, o PHP a partir da versão 8.4, ele permite que você defina, por exemplo, então aqui nessa variável, eu estou definindo que o título ele é público para quem está lendo, mas ele é privado para quem está fazendo o set. Ou seja, o set dele só pode acontecer dentro da mesma classe. Então, a classe ela pode gravar o título. Quem está de fora só consegue ler. Quem está de dentro consegue gravar. Então, a gente chama isso de propriedades assimétricas. Então, o PHP, o C Sharp, por exemplo, também tem suporte a esse tipo de propriedade. Então, nesses tipos de linguagem, quando a linguagem fornece esses recursos, talvez valha a pena sim você fazer uma propriedade assimétrica. Então, por exemplo, aqui, o C Sharp, por exemplo, você pode criar uma variável que ela é só get, ou você pode criar uma variável que ela é só set. Né? Então, ela tem só o getter ou ela tem só o setter. Então, isso tudo depende do que a linguagem te fornece. Então, vamos supor que a gente estivesse trabalhando com C Sharp aqui. Então, eu poderia ter aqui no C Sharp, né, a gente geralmente define, né, a variável da seguinte forma, por exemplo, né, que se fosse em C Sharp, né, então eu colocaria aqui nome, e aí eu colocaria assim, que ela é get set. Isso aqui seria a sintaxe lá pro C Sharp, né? Então, eu criaria aqui uma propriedade onde ela tem o get e ela tem o set. Aí fala, eu não quero que ela tenha o set, ou seja, ela é somente leitura. Então, poderia ter somente o set. Eu quero que ela tenha só o set e não tenha o get. Então, poderia ter só o set. Eu quero que ela tenha o get e ela seja, o set dela também tem, mas só seja privado. Então, eu poderia fazer dessa forma. Então, isso tudo vai depender aí dos recursos que a sua linguagem fornecer. No caso do PHP 8.4, você já vai ter suporte a essas propriedades assimétricas. Mas, se você estiver usando uma versão um pouco mais antiga, você não tem suporte. Então,
Lembre-se disso, evite sempre de usar aí, né, o getter e setter quando não há necessidade, quando eles não mudam nada. Quando é simplesmente você está criando um getter que simplesmente pega a variável e devolve, e você está criando um setter que simplesmente pega o valor e joga na variável. Isso não há razão para existir, bem? Então, essa daí é a regra número 9 do Object Calisthenics. Eu vou deixar o vídeo aqui de outras regras aqui do Object Calisthenics, lembrando também que você pode assistir elas fora de ordem, uma não depende da outra. E se você gostou do vídeo, deixa seu curtir, deixa seu comentário abaixo do que você gostou e de outros conteúdos que você gostaria de ver aqui no canal. Tudo bem? Então, até mais.